Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a porção semanal que a gente lê na nossa Parashá. Está escrito o seguinte: está escrito na nossa Parashá uma mitzvah de Bikurim. Bikurim é a mitzvah de trazer as primícias das 7 espécies da terra de Israel, que foi louvada a terra de Israel por essas espécies, trazer as primícias para o templo que fica em Jerusalém. As 7 espécies, elas são, que a gente sabe, tâmara, figo, a cevada, o trigo. A gente tem também, em português, se fala a uva e o azeite. Agora, essas 7 espécies, a pessoa quando ela planta, ela tem que esperar 3 anos. Os 3 anos tem uma mitzvah que chama orlá, que a gente não pode comer essa fruta. 3 anos a gente deixa ficar a árvore. Depois dos 3 anos, chegou no 4º ano, agora a pessoa quer comer aquela fruta. Fala o Criador: não, peraí. As primícias dessas 7 espécies você tem que trazer para o Beit HaMikdash, para o templo que fica em Jerusalém. A pessoa atrás dessas primícias, está escrito que fazia uma festa muito grande para quando a pessoa fazia isso. Todo mundo vinha acompanhando ele e cantando com violinos, com tambores. Chegou a pessoa no templo, ela tem que ler. Tem uma coisa que ela lê. Ela fala para Hashem algumas frases que estão escritas na Torá. Ela fala o seguinte: ela começa a contar a história de Yaakov Avinu. Ela fala o seguinte: Lavan, que era o sogro de Yaakov, o pai de Leá e de Rachel, ele fala: Lavan tentou destruir o meu pai, e o meu pai fugiu para o Egito em poucas pessoas, 70 pessoas, e no Egito ele virou um grande povo. E aí os egípcios começaram a fazer os nossos ancestrais sofrerem, e o Criador decidiu salvar a gente rezou para o Criador, a gente gritou para o Criador, e ele viu o nosso sofrimento. E ele falou: vou salvar vocês. E ele salvou através de milagres e através de sinais que ele deu. E ele salvou a gente e trouxe a gente para a terra de Israel e nos deu essa terra boa. E aí a gente fala: e agora, com tudo que você nos deu, Hashem, eu te trago as primícias dessa terra que você me deu. Até aqui a pessoa precisa falar no Beit HaMikdash, no templo. Depois está escrito na Torá, no próximo versículo: e aí você vai ficar feliz com tudo que o Criador te deu, com todas as frutas, com toda a bondade que o Criador te deu, e você vai também dividir com os pobres. Assim está escrito na nossa Torá. A pergunta que eu quero responder é: por que a pessoa traz as primícias da terra dele, que Hashem deu para ele, e ele tem que começar agora a contar toda uma história do que aconteceu com Yaakov, com o ancestral dele, e o Egito, e a salvação do Egito, e que Hashem trouxe a gente para a terra de Israel? Por que ele precisa começar a contar toda essa história? E a resposta para isso tem uma coisa muito, muito, muito profunda, e é uma coisa que é a cura da depressão, que a pessoa, como ela sair dessa doença que tanto atinge a nossa geração. A ideia que a Torá, que o Criador quer ensinar pra gente aqui é o seguinte: a pessoa, quando ela quer ter prazer de uma coisa, quando ela quer desfrutar de uma coisa, primeira coisa, ela tem que se esforçar por aquilo. Quando a pessoa se esforça, ela tem prazer. Essa é a primeira ideia. Você precisa plantar, você precisa arar, você precisa plantar, você precisa cuidar da terra, esperar 3 anos, e no 4º ano você não vai comer ainda. Você vai trazer para Jerusalém, você vai falar que Hashem te deu essa terra, e aí você vai desfrutar. E esse desfruto, esse seu prazer vai ser outra coisa. Essa é a primeira ideia. Eu falei faz alguns anos, eu nunca vou esquecer, eu falei com uma pessoa muito idosa, ele tinha mais de 90 anos, e ele falou para mim que ele estudava num colégio, numa yeshiva, num colégio de Torá, ele estudava na Rússia. E ele falou para mim o seguinte: sabe o que a gente precisava fazer quando eu queria um café? Ele falou chá. Se eu queria um chá de manhã, sabe o que eu tinha que fazer? Ele falou: eu tinha que decidir um dia antes se eu ia querer um chá ou não. E aí eu tinha que tirar as madeiras
de fora e levar para dentro, porque se as madeiras dormissem lá fora, ia cair o orvalho e elas iam ficar úmidas e não ia conseguir acender. Então um dia antes eu tinha que tirar as madeiras de fora e trazer para dentro. Eu acordava, aí eu tinha que ir no poço pegar água. Depois que eu peguei água, eu tinha que acender a madeira, ficar lá agitando o fogo até que pegar fogo na madeira. Depois que pegou fogo, eu tinha que pegar as folhinhas de chá, comecei a fazer, em 1h15 eu tinha o meu chá pronto. Assim ele falou. Hoje em dia a pessoa quer um chá, que ele faz? Ele esquenta uma água que ele pega da torneira, em 2 minutos ele tem um chá, pega um saquinho, coloca, joga no lixo, acabou. Agora eu pergunto para vocês, quem desfrutou mais do chá? Aquele senhor que na época era um garoto, aquele garoto que foi lá e fez todo aquele esforço, ou aquela pessoa que pegou um saquinho e colocou no chá? Então essa é a primeira coisa, se esforçar por aquela coisa, não fazer as coisas de uma maneira, é tudo simples, é óbvio que a gente tem tanta abundância hoje em dia. A segunda coisa é refletir sobre aquela coisa que a gente ganhou. E é isso que o Criador está ensinando pra gente. O Criador fala, você agora pode desfrutar. O que quer dizer agora? Depois que você entendeu, depois que você veio até Jerusalém e falou pro Criador, eu tinha um ancestral que quase foi destruído e eles foram para o Egito e no Egito eles sofreram e eles gritaram para o Criador e ele salvou a gente e deu para a gente uma terra especial e agora eu estou aqui comendo do fruto da terra que o Criador me deu. Quando a pessoa reflete sobre isso, aí ela sim consegue ter prazer verdadeiro das coisas. Hoje em dia a gente tem tanta abundância, a gente tem tantas coisas, tanta abundância, a gente não tem noção. A pessoa entra no supermercado, quantos esforços foram ao longo dos anos para a pessoa ter tudo que ele tem no supermercado, que ele tem desde peixe, verdura, até coisas descartáveis. É uma coisa que nossos avós nem sonhavam que um dia ia ter uma coisa assim. Então a pessoa não dá valor. Então a ideia que o Criador vem ensinar pra gente é reflita sobre as coisas. Entenda o quanto Bemet, o Criador quer te dar bondade. O quanto Bemet, aquela coisa que você tem, não é uma coisa simples. A comida que você tem não é uma comida simples, não é pashut, se fala em hebraico. Não é uma coisa pashut. Quando a pessoa reflete e a pessoa entende e se esforça por aquela coisa, aí sim ela pode de verdade desfrutar e não entrar numa depressão, porque a vida dela, pashut, tem simcha, tem felicidade, as coisas que ela faz têm valor. Essa é a ideia que o Criador quer passar pra gente. Desfruta da terra que o Criador te dá, porém, reflita em tudo que aconteceu até você conseguir chegar aqui. Então que seja a vontade do Criador, Bemet, que a gente consiga colocar em prática essa ideia tão importante.